Professores da rede estadual, que os professores do Paraná eles se preparam para paralisar hoje. Tá tudo certo para uma paralisação hoje. Alguns deles vão em direção à capital, Curitiba. Essa será a primeira manifestação da categoria desde o início da pandemia. Essa paralisação foi aprovada numa assembleia realizada pela PP Sindicato no dia 8 de abril. Eles reivindicam database e progressões nas carreiras. Eu vou abrir aspas aqui para a nota do sindicato. Nós não estamos falando em aumento salarial, apenas exigimos o que é direito de qualquer trabalhador do Brasil, e é ter a recomposição inflacionária no seu salário. Mesmo com 3% aqui, 1,5% acolá, ou 4 ou 5 anos atrás, a defasagem salarial hoje dos educadores gira em torno de 30%. Fecho aspas aqui. O dia 29 de abril é uma data em que os servidores estaduais da educação aqui do Paraná relembram o ato conhecido como Batalha do Centro Cívico, que ocorreu lá no dia 29 de abril de 2015, em frente ao Palácio Iguaçu. Na ocasião, os servidores estavam protestando contra um projeto que previa mudanças na Paraná Previdência, quando, a mando do governo, policiais militares receberam por lá servidores com bombas de gás, jatos de água e também balas de borracha. Todo mundo se lembra, são dois eventos que a educação do Paraná não se esquece, principalmente os professores. O primeiro com o Álvaro Dias e o segundo deles, que é esse aqui, com o ex-governador Beto Richa. Aguinaldo Vieira, os professores têm como meta paralisar hoje, pensando nessas coisas todas aqui, no ato do dia 29 de abril e também a recomposição aí da defasagem salarial. Que fique só no aspecto de manifestação, né? Apesar que, acho que as aulas normais, alguns professores que se deslocarão para Isso, Curitiba. Mas a tendência é que eles paralisem também, tá? Nas localidades, nas escolas locais. O dia tem que ser realmente lembrado, mas a gente já vem aí de quase 2 anos sem aulas e tinha um sistema remoto, né? Que não, eu acho que nós ficamos 2 anos parados, 2 anos para esquecer na educação. Não sei se os alunos, os estudantes passaram de ano, né? Ou simplesmente só passaram de ano, mas não aprenderam nada com esse sistema. E a manifestação tem que ser lembrada, realmente, o ato, né? Mas a paralisação, e já pensando em uma possível greve, é difícil, né? Depois de 2 anos, a gente sabe, eu sempre digo aqui que nós temos sempre um vizinho professor, um familiar professor, a gente sempre conhece, a gente sempre tem boas lembranças dos nossos professores em qualquer estágio da nossa vida. E a gente sempre sabe também que os salários, pela condição do professor, ainda é muito baixo. Mas não é tempo de uma greve nesse momento. A gente reconhece todo o esforço dos professores em manter a qualidade e o não reconhecimento por boa parte dos seus governantes, mas não é o momento. Lembrar o ato do dia 29, eu acho que tem que ser realmente lembrado, mas pensar em uma paralisação é errado nesse momento. Quem, Rafael? Bom, eu acho que é viável, né, você lembrar de um episódio desse, né, que os professores acabaram passando. Não justifica, né, você colocar ali o poder da polícia em cima dos professores e assim fazer aquilo que foi feito tanto no governo do Álvaro Dias e do Beto Richa. Eu acho que essas circunstâncias precisam ser sim trazidas à tona a todo ano, todo dia 29, porque nós temos que respeitar os professores, assim como qualquer outro servidor, quando vai buscar reivindicar, tá? É claro que existem alguns aspectos de violência quando há algumas manifestações que já não é mais manifestação, ao meu ver. Mas aí tem que ser sim só repreendido, mas não revidado. Eu acho que o poder da polícia tem capacidade de você tentar reter esse tipo de violência. Agora, a questão realmente desses reajustes, que possivelmente eles estão requerendo também, é lei, né? Então tem que ser cumprido, tanto o quinquênio quanto o database, tem que ser... se não tem, né, nenhum congelamento, se não houve na verdade em alguns períodos ali da pandemia, né, por conta do estado de calamidade ali, mas a questão, né, da lei tem que ser cumprida. Se ainda não está congelado, né, todos os reajustes aí que deveriam ter, tanto do quinquênio quanto da database, tem que ser sim
dado, pelo menos de forma parcelada, como é feito de vez em quando, né? Feito um acordo, um parcelamento anual, e tem que ser previsto e colocado. Mas eu fico até emocionado quando eu vejo esse tipo de situação, quando é ano de eleição. Quero ver o ratinho, né, ter culhão aí para dar esse reajuste para os professores bem nessa época. Eu vou reforçar aqui, na verdade, uma paralisação pontual para hoje, dia 29, tá? Não se trata aqui de um movimento de greve, se trata de uma paralisação para lembrar o dia e também para fazer as reivindicações. Pamela Bussolini. Paulo, sobre o que você falou dessa batalha, né, do dia 29, eu acho importante nós nos lembrarmos que uma batalha, ambos os lados se agridem. Eu também me lembro muito bem que nessa ocasião houve algumas invasões, né, de prédios públicos por professores, e eu lembro de umas cenas bem que me chocaram, né? Professores em cima de mesas, professores depredando patrimônio público, e isso assusta a gente, né? Então, essa reação do então governador Beto Richa, é claro que foi infeliz, né? E talvez tenha sido, assim, desmedida, né? Diante dessa violência que o patrimônio público, né, estava sofrendo, mas infelizmente quando a gente luta pelos nossos direitos de uma forma duvidosa, a gente abre brecha para esse tipo de coisa. Então, realmente foi um dia a se lamentar, mas não só do lado do governo, na minha opinião, no lado do comportamento de alguns professores. Eu valorizo muito os professores, eu tenho carinho por muitos professores que passaram pela minha vida, mas eu acho que eles precisam se atentar e prestar atenção para não serem usados por pessoas que querem usar uma classe, né, através de um sindicato ou algo, para fazer imbrólios e confusões políticas aí, né? Eu acho que uma coisa tem que ficar bem separada da outra e cabe a eles estar atentos para não ser usados dessa maneira. Agora, com relação ao aumento, né, ao ajuste, se não me engano, o governo do estado deu recentemente, né, o governador Ratinho Júnior deu um aumento, né, para os professores há pouco tempo atrás, acho que foi esse ano, final do ano passado, e houve críticas, né, da PP Sindicato. Então agora estão aí pedindo mais um reajuste, como é que a gente pode dizer? Tem hora que a gente não pode falar que é aumento, né, que eles não gostam. Então, eu não sei nem que termo usar, mas houve uma crítica lá atrás, né, em um aumento aí para os professores, e agora existe um pedido de aumento. Então, fica bem confuso, por isso que eu digo que é preciso prestar muita atenção para não se deixar usar. Professor Jorge. É interessante lembrar os detalhes, né? O 30 de agosto de 1988, o atual senador, né, do estado do Paraná e candidato à reeleição, né, no cargo de senador, o senhor Álvaro Dias era o governador e descarregou a cavalaria contra os professores. Uma clara e uma evidente agressão a quem estava aí com quê? Com a voz e com os braços e batendo palmas, né? Mas para a gente ver como os governadores têm atuado no estado do Paraná com os professores, aí 29 de abril de 2015, o senhor Beto Richa, que me parece que teve uma prisão, ele ficou preso depois, e hoje tenta retornar à política. É bom lembrar, então, essas datas desses dois cidadãos candidatos a umas trilheições ou quatrilheições, buscando novamente se posicionar no poder. As imagens do dia 29 de abril, que estão todas na internet, podem ser vistas. Tropa de choque, policiais com capacetes e cacetetes, são bombas de efeito moral, e que efeito tem elas, né, nos trabalhadores. E aqui você vê o poder do Estado, então, contra aquele que reivindica os salários ou melhores condições de trabalho. E o Paulo lembrou bem, não é uma paralisação, não é um estado de greve, é um momento de lembrar, né? É um momento de trazer novamente fatos que marcam
e que marcaram a história do Paraná e que marcaram a atuação de governadores do estado do Paraná e ainda mais de uma atuação de repressão claro, no período da Constituição Cidadã. Então, aí, lembrar do dia 30 de agosto de 88, o senhor Álvaro Dias, atual senador e candidato novamente, e aí o senhor Beto Richa, em 29 de abril de 2015, que teve uma prisão aí em razão de questão de corrupção, me parece, e que tenta voltar à política. É bom lembrar disso para que eles não voltem.